Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Carol Zonato, Nutri, e aqui no meu perfil eu te ajudo a desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. E o tema da nossa live de hoje é muito legal. Eu vou te contar alguns alimentos que funcionam como Ozempic. Esse foi um tema muito pedido aqui nas minhas redes sociais. Carol, fala sobre Ozempic, fala sobre alguns tipos de alimentos que atuam da mesma forma, que têm a mesma função. Então nós vamos conversar e eu vou revelar. Primeiro eu vou te contar o que é o Ozempic. Se você não sabe, fica tranquila que você vai descobrir. Você vai aprender o que é o Ozempic, o porquê que muitas mulheres estão utilizando esse medicamento para emagrecer e quais são os alimentos que funcionam e atuam da mesma forma. Combinado? Sejam todas muito bem-vindas. Quem puder, coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão tá boa também. Coloca para mim aqui no chat e já aproveita. Tá vendo esse aviãozinho que tá aparecendo aqui para você? Então já clica nele e compartilha essa live com todas as mulheres que você sabe que querem, que desejam muito emagrecer e não estão conseguindo, tá bom? Já clica aqui e compartilha. E aí, meninas, estão me ouvindo bem? A conexão tá legal? Me contem. Que daí nós já vamos iniciar. Tudo certo? Conexão ok? Áudio ok? Então vamos falar sobre... Legal, obrigada meninas, obrigada por terem avisado. Então vamos lá. Foi eu falar no nome Ozempic, já estamos aqui com algumas amigas, a Rô dizendo aqui, o meu médico recomendou para eu tomar, mas tive medo. Então, a Nathalie tá aqui também. Oi, Nath, boa tarde. Obrigada, Cris, por ter avisado que tá tudo ok. Então, o Ozempic, muitas mulheres estão usando ou estão querendo utilizar, mas estão com muito medo. E eu vou te contar exatamente o porquê, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, primeiro de tudo, você precisa entender o que é o Ozempic. Que às vezes tá falando, Carol, tá, beleza, você tá falando o que é o Ozempic, já ouvi falar e tal, mas eu não sei pra que é, eu não sei pra que funciona, eu só sei que me falaram que algumas mulheres estão usando pra emagrecer, tá? Então vamos lá, o Ozempic, ele é um medicamento utilizado para o tratamento do diabetes. Tá? Então, a pessoa que vai lá, que ela já foi diagnosticada com diabetes, algumas pessoas são recomendadas a utilizarem esse medicamento para fazer o controle do diabetes, tá? Esse Ozempic, ele não é um medicamento via oral, não é aquele que você toma, ele é uma espécie de canetinha, tanto que a gente chama as famosas canetas emagrecedoras, né, que é o Ozempic e a Saxenda, os dois têm esse mesmo formato. Então, para você utilizar, você usa as canetinhas lá, faz a aplicação e ele atua de uma forma para ajudar nesse controle do diabetes, tá certo? Carol, mas o que tem a ver ou tomar um Ozempic com emagrecimento? Por que algumas mulheres que não têm diabetes estão querendo tomar? Porque o Ozempic, ele tem uma ação secundária, que ele é um auxiliador no emagrecimento. Por quê? Porque ele tem uma função de retardar o esvaziamento gástrico. Carol, me explica melhor isso aí. O que acontece? Quando você come, a nossa digestão, a tendência é que ela seja rápida. Então, o nosso estômago digere muito rápido os alimentos, vai lá para o nosso intestino, acontece a absorção e você, né, consequentemente, sente fome mais rápido. Quando você faz o uso do Ozempic, essa digestão fica mais lenta. Esse esvaziamento gástrico, ele fica muito mais demorado. Então, você come e fica saciada por muito tempo. Por muito, muito tempo. Então, você sente menos fome, consequentemente, você come menos e a tendência é que você emagreça. Por isso que ele está sendo utilizado por algumas pessoas de uma forma indiscriminada, porque tem gente comprando aí de uma forma totalmente descompensada, sem precisar para tentar emagrecer, tá? Mas o que eu quero que você entenda? Muitas mulheres, elas procuram esses tipos de medicamento como um atalho. Elas não querem mudar os hábitos e querem usar esses tipos de medicamentos para acelerar o processo. Só que o que acontece? Elas não mudam os hábitos. Toma o remédio, inibe o apetite, consequentemente come menos, vai emagrecer, certo? Só que você não vai poder ficar tomando Ozempic pro resto da sua vida. E depois que você parar, como é que vai ser? Aí vem o quê? Vem o efeito rebote.
E uma coisa muito importante, tanto o Ozempic quanto a Saxenda ela tem basicamente o mesmo princípio, é muito, muito semelhante assim do Ozempic, pouca diferença. Eles têm efeitos colaterais muito grandes. Então, as pacientes que tomam, elas sentem muito enjoo, sentem muita indisposição. Quando comem qualquer tipo de alimento, dá problema, sentem aquela digestão lenta, tá sempre pesada, tá sempre estufada. Então, esse tipo de medicamento não é para emagrecimento, é para controlar o diabetes. Né? Se você quer realmente emagrecer, você precisa ter uma estratégia, vários hábitos que vão te ajudar a fazer isso a longo prazo, porque senão, uma hora você vai ter que parar de tomar esse remédio, vai ter que parar de aplicar o Ozempic. E aí, como é que vai ser? Se você não mudou seus hábitos, você vai voltar a comer a quantidade que você comia antes, eu digo de volumes de comida, e você vai engordar tudo de novo. E normalmente acontece, além de você engordar tudo que você perdeu, você ainda engorda mais. Me conta aqui pra mim no chat se você já conheceu alguma mulher que já fez uso desse tipo de medicamento e depois acabou engordando o dobro, tá? Coloca pra mim aqui no chat que eu quero ver. Então, esse é o famoso Ozempic, né? Que muitas mulheres estão usando aí indiscriminadamente. Ah, e outra coisa, detalhe, essas canetas emagrecedoras, elas são caríssimas. Uma caixinha dessa de Ozempic, que deve dar pra mais ou menos aí um mês, acredito eu, ela tá custando, acho que mais de R$1.000, de 1.000 para cima. Então imagine, você ter um gasto tão grande assim com o medicamento, sendo que não é indicado para isso, ele é para controle de diabetes e você está usando isso como um modo paliativo para emagrecer e é uma coisa que você não vai sustentar. Você vai fazer por um período, parou de tomar, volta tudo de novo, tá certo? Então esse é um jeito muito errado. Tentar utilizar de artifícios e de atalhos para conseguir emagrecer, para conseguir fazer o que você tem, né, para tentar substituir aquilo que você precisa fazer, que é um conjunto de hábitos, né? Porque o processo de desinflamação e emagrecimento, ele depende de vários fatores, não é só de um remédio ou de um medicamento específico, tem um conjunto de hábitos que você tem que mudar para que esse processo aconteça. Combinado? E aí, meninas, deu para entender? Ficou bem claro? Coloca para mim aqui no chat se ficou tranquilo, se vocês conseguiram entender o que eu tô dizendo ou se ficou alguma dúvida. Comenta aqui que daí eu já vou explicando, tá? Deixa eu ver se... a Leo tá dizendo aqui, olá, cheguei atrasada, que bom que você chegou, Leo. Muito bem, aí você vai me perguntar assim, beleza, Carol, então eu já sei que comprar esse tipo de medicamento não é o ideal, né? Que eu não devo ficar focada em começar a fazer uso desse medicamento. Mas então, quais alimentos que eu posso ingerir que tenham esse mesmo efeito do Ozempic, que tenham essa mesma ação? Existem alimentos que são assim e eu vou contar pra vocês. Ó, a Sheila tá dizendo aqui, ó. Olha lá, eu tomei Ozempic e emagreci, mas botei o peso novamente. Ó lá, viu? Prova viva. E eu vou falar que eu tenho várias alunas minhas que aconteceram isso. Eu tenho vários relatos de seguidoras também. Carol, comecei a usar o Ozempic para tentar emagrecer, emagreci naquele primeiro momento, depois o meu peso voltou tudo. E é aqui, ó, a Sheila tá dizendo, aconteceu exatamente isso com ela. Por quê? Porque a pessoa procura atalhos, ela não procura uma metodologia que ela consiga aplicar a longo prazo, um método que ela realmente consiga levar adiante durante toda a sua vida. Aí é exatamente isso, tá? Parou de tomar, volta todo o peso de novo e muitas vezes a pessoa até engorda mais, combinado? Então vamos lá. Então existem sim alguns tipos de alimentos que ajudam, que têm essa mesma função, essa mesma ação do Ozempic que você pode incluir na sua rotina aí todos os dias de uma forma muito mais saudável e de uma forma que você vai conseguir levar a longo prazo, tá bom? Então, ó, já peguem papel e caneta aí para vocês anotarem, tá? O primeiro grupo de alimentos são as fibras. Carol, o que são fibras? Por que elas atuam da mesma forma que o Ozempic? As fibras, elas têm um poder... Minha voz hoje tá um caos, viu? Aqui onde eu moro,
Eu moro do ladinho de Curitiba, eu moro em São José dos Pinhais, que é do ladinho de Curitiba. Tá um frio aqui, tá um frio, não sei se tá frio aí onde você tá. E aí já começa a vir resfriado, garganta já tá ruim, então se eu tiver com a vozinha um pouquinho rouca, ou se eu ficar tossindo, você me perdoa, mas é porque aqui eu tô um pouquinho resfriada, tá bem? Então vamos lá, por que as fibras elas podem atuar da mesma forma que o Ozempic? Porque as fibras, elas têm um poder de saciedade muito poderoso. E lembra que eu te falei lá no início da nossa live que uma das funções do Ozempic é aumentar a saciedade? Aumentar a saciedade e retardar o esvaziamento gástrico? Então, é aquela coisa que a pessoa come, a digestão dela fica muito lenta, então ela sente menos fome, consequentemente ela come menos, tá? E as fibras, elas fazem exatamente essa mesma função. Elas têm um poder de dar muita saciedade, tá? Aí você vai me perguntar, Carol, quais são essas fibras? Revela aí pra nós. Frutas, verduras, legumes. Tem algumas fibras também que você pode adicionar a essas para potencializar ainda mais, né? Você pode adicionar uma fruta, que é aveia, linhaça, chia, psyllium. Todas essas são excelentes fontes de fibras que, além de ajudarem no trânsito intestinal, porque as fibras, elas têm duas coisas muito importantes que elas fazem por nós. Primeiro, saciedade, que é esse ponto que ela atua de forma semelhante ao Ozempic, e ela também ajuda no funcionamento do nosso intestino. Se você tem um intestino que não funciona bem, você não vai conseguir desinflamar e emagrecer. A primeira coisa que a gente precisa cuidar é da nossa saúde intestinal. Então, se você não cuidar muito bem do teu intestino, se você não tiver um intestino saudável, né, se você não consegue ir ao banheiro todos os dias, você não vai conseguir emagrecer, tá? Então, as fibras, elas vão te ajudar nesses dois pontos, tá? Coloca pra mim aqui no chat quem já consome fibras diariamente aqui, ó. E é assim, não é fibra uma vez por dia, uma vez por semana. É fibra em todas as refeições. Carol, mas como que eu posso fazer isso? Por exemplo, no cafezinho da manhã lá, você come uma porção de fruta, coloca uma fibra junto lá, coloca uma linhaça. A linhaça e chia, além deles serem fibras maravilhosas e ajudarem na saciedade, elas também têm uma ação anti-inflamatória muito poderosa. Então ajuda aí, ó, nessas duas coisas, tá? E ó, a Paty tá dizendo aqui, ó, eu não vou ao banheiro todos os dias. Então, isso daí significa, se você não consegue, se o teu intestino não funciona bem, é porque tá faltando fibra e tá faltando água, tá bem? Então, a partir de hoje, você vai começar a incluir fibras aí em toda a tua alimentação, todas as suas refeições. Vai tomar mais água, vai ter tua meta de água, tenho certeza que depois vai melhorar, tá bem? Ó, a Rose tá dizendo aqui, ó, psyllium, mas pode tomar antes da janta? E toma pouca água. Se você não tomar bastante água, Rô, não adianta. Porque as fibras, elas dependem da água porque não adianta nada você se entupir de fibra e não tomar água, tá? Você precisa fazer as duas coisas. Se você pode tomar antes da janta, as fibras você pode tomar em qualquer horário, tá? Não tem problema nenhum. Você pode tomar a qualquer horário e funciona super bem. Eu gosto de colocar em todas as refeições. Então eu coloco no meu café da manhã, eu coloco no lanche da manhã e eu também sempre indico lá as minhas alunas a fazerem isso, ó. A Nath, ó, ela tá dizendo aqui, eu consumo em todas as refeições. A Nath já foi minha aluna, ela inclusive participou do nosso desafio lá de 21 dias do final do ano, teve um resultado incrível, ela até fez uma live aqui, se você quiser conferir, tá aqui no meu feed, você pode conferir a história da Nath, e ela aprendeu lá que ela tem que comer fibra em todas as refeições. Então tá aqui, ó, ela come em todas as refeições. Então eu coloco no meu café da manhã, eu gosto de misturar, por exemplo, com fruta, fica muito bom. Você pode colocar em uma vitamina, se você fizer a vitamina, você pode colocar tanto a fruta quanto uma fibra adicionada, uma aveia, uma linhaça, uma chia. Você pode também fazer em forma de panqueca, uma panquequinha, aí você mistura lá uma banana, um ovo e mais uma fibra junto. No lanche da manhã eu faço a mesma coisa. No almoço eu gosto muito de misturar junto com a comida ali na salada, fica muito gostoso. Sempre coloco ali um pouquinho de linhaça ou um pouquinho de chia,
né? Aveia eu não curto muito, não fica muito bom com coisas salgadas, mas a chia e a linhaça combinam bem. Então eu monto minha saladona lá, coloco a fibra e como antes da minha refeição principal. Isso ajuda muito na saciedade. Quando eu como fibras, eu fico um tempo muito maior saciado. Até, olha só que legal, esses dias eu tava almoçando com a minha mãe e todo mundo acha que vida de nutricionista é perfeita, né? Ai, Carol, porque você nutre, todo mundo na tua casa segue tudo que você fala, todo mundo é perfeito, todo mundo come bem e tal. E não é bem assim que funciona, né? Se você acompanha meus stories, você sabe que o meu noivo lá, o Mário Reinaldo, é um problema sério, que ele se alimenta super mal. E a minha mãe, ela não tem o hábito de comer muita fibra, assim, sabe? Não é por falta de falar, mas ela não tem muito hábito. Você deve entender o que eu tô falando. E aí, esses tempos atrás, nós estávamos almoçando juntas e eu sempre vou incentivando, né? Eu tava com meu potinho de linhaça lá e eu falei pra ela, mãe, coloca um pouquinho em cima da salada, isso aqui não tem gosto ruim, vamos ver se você vai gostar. E aí eu coloquei uma colher de sopa lá na salada dela e ela comeu. Ela falou pra mim depois, ela falou assim, filha do céu, o que tinha naquele pozinho que você colocou? Ela falou, porque eu fiquei estufado o dia inteiro. Aí eu falei, mãe, isso se chama fibra. Então, só do fato de eu ter acrescentado a linhaça na salada dela, fez com que ela ficasse saciada por muito mais tempo. Ela falou, nossa, chegou quase na hora da janta e eu tava estufada ainda. Parece que não sentia fome e tal. Porque a fibra tem um poder muito grande de saciedade. Por isso que ela é um dos grupos de alimentos que atuam de forma semelhante ao Ozempic, tá? Vamos lá. Aí a Rô tá perguntando aqui, ó, qual o melhor, linhaça, semente ou farinha? O melhor é você comprar a semente e triturar na sua casa, tá? Você compra a sementinha lá, tritura no liquidificador ou no processador e guarda num potinho e usa ela dessa forma. É a melhor biodisponibilidade, tá? A Si tá dizendo aqui, boa tarde, Si, que bom que você chegou. A linhaça tem ela de duas formas, tem a marrom e tem a dourada. As duas são muito boas, tá? A dourada, ela é um pouquinho mais anti-inflamatória do que a marrom, mas as duas funcionam super bem, tá? Pode ser qualquer uma das duas. Beleza, meninas, anotaram aí? Anotaram aí o primeiro grupo de alimentos que atuam de forma semelhante ao Ozempic, que são as fibras. Vamos lá. Agora nós vamos para o segundo grupo, que são as gorduras boas. Carol, por que as gorduras boas também atuam de forma semelhante, que funcionam como o Ozempic? Porque as gorduras também têm o poder de aumentar a nossa saciedade. Não só as fibras, como as gorduras boas também. Carol, quais gorduras boas? Abacate, as oleaginosas em geral, por exemplo, nozes, castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, todas essas são oleaginosas, tá? Abacate também é uma fonte maravilhosa de gordura. Então, quando você inclui fontes de gorduras boas na sua alimentação, também ajuda a aumentar a saciedade e, consequentemente, você fica muito mais saciado e sente menos fome, que é exatamente o que o Ozempic faz. O Ozempic, ele tira o apetite, ponto. É esse que é o X da questão. Emagrece porque você fica sem apetite, não sente fome, come menos e emagrece, tá? Agora você pode fazer isso em forma dos alimentos, de uma forma muito mais saudável, de uma forma que vai contribuir muito mais com o seu processo e o melhor, que você vai conseguir manter isso pro resto da sua vida, porque você não vai ficar tomando Ozempic, gastando lá mais de R$1.000 por mês só para tirar a tua fome, sendo que você pode fazer isso através da alimentação, tá? Então, primeiro, as fibras, que são muito importantes para aumentar a saciedade, e segundo, o grupo das gorduras boas, também atuam bastante dessa mesma forma, que ajudam a aumentar a nossa saciedade, combinado? Anotaram aí, meninas? Anotaram? Que agora eu vou falar o terceiro grupo, poderosíssimo. Esse grupo aqui, ó, de todos que eu falei até agora, esse daqui é o mais importante. Esse grupo de alimentos, você não pode deixar em hipótese alguma de consumir se você quer ter uma ação igualzinha do Ozempic, tá? Ó, a Tony tá perguntando aqui, as oleaginosas são mais calóricas. Tem uma quantidade máxima por dia? Isso vai depender muito. É assim, ó. As oleaginosas, sim, elas são mais calóricas, mas elas são fontes de gorduras muito boas, tá? Eu não tenho como te falar
você tem que comer X, porque isso depende muito do teu peso, da tua altura, tá? Mas o ideal é você incluir nas refeições intermediárias, no lanchinho da manhã, no lanchinho da tarde, uma porçãozinha ali de umas 3 ou 4 castanhas, mas ó, não é você comer só castanha, tá? Não é você só ir lá e comer a castanha. Você tem que comer a castanha junto com a fibra e junto com mais esse outro grupo de alimentos aqui que eu vou falar, tá? Essa junção faz com que aumente muito a saciedade, combinado? Mas assim, entre as refeições principais ali no lanchinho da manhã e no lanchinho da tarde, mais ou menos umas 3 castanhas, 3 a 4 castanhas é o suficiente, tá bem? Muito bem, então esse grupo de alimentos aqui, esse daqui é o mais poderoso de todos, é o que dá mais saciedade e é o que retarda mais o esvaziamento gástrico. E é o mais simples. Eu sei que você vai pensar que eu vou falar aqui que é aquele alimento super, hiper, mega difícil, super caro, que você tem que ir lá no mercado do não sei o que lá para comprar, e não é. Esse aqui você encontra em qualquer lugar e é muito simples, que são as proteínas. Carol, quais proteínas? Ovos, frango, peixe, carne bovina, todas essas são fontes de proteína animal. Carol, eu sou vegetariana ou vegana, eu não como proteínas de origem animal. O que eu posso consumir? As proteínas vegetais, existem várias. Soja, grão de bico, lentilha, feijão, todos esses nominhos que eu falei aqui agora são opções de proteínas vegetais que você pode incluir aí na sua alimentação caso você não consuma proteínas de origem animal, combinado? Então, as proteínas, elas são muito poderosas. As proteínas a proteína é o tipo de macronutriente que dá mais saciedade do que todos os outros. Mais ainda do que as gorduras boas. A proteína, ela tem, porque o que acontece? O nosso corpo, ele precisa de muito mais trabalho para metabolizar uma proteína, porque a proteína, ela é de difícil digestão. Então, quando você come uma proteína, você fica saciada por muito mais tempo e o nosso corpo, ele fica trabalhando, ele precisa trabalhar muito mais para metabolizar essa proteína do que um carboidrato ou do que uma gordura, por exemplo, tá? Então, a proteína não pode faltar em hipótese alguma. E a proteína, além dela atuar de uma forma muito semelhante ao Ozempic, porque ela retarda o esvaziamento gástrico e aumenta a saciedade, ela tem mais uma coisa que ela vai te ajudar, que ela vai fazer por você que o Ozempic não faz. Quem come proteína em todas as refeições acelera o metabolismo. Carol, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Sim, se você quer ter um metabolismo extremamente acelerado, você precisa consumir proteína em todas as refeições. Por quê? Porque quando você come proteína e faz exercícios de força, aumenta a quantidade de músculos que a gente tem no corpo. Quanto mais músculos a gente tem, mais acelerado o nosso metabolismo fica. Então, além dela te dar saciedade, além dela retardar o esvaziamento gástrico, vai fazer a função do Ozempic, ela ainda vai acelerar teu metabolismo. Só que, claro, não adianta só consumir a proteína sem fazer o exercício de força. Também precisa fazer, tá? Porque você não consegue ganhar músculo se você não praticar alguma atividade física para estimular o crescimento de músculos no seu corpo. Isso que eu tô falando não tem nada a ver com ficar maromba, com ficar bombado, não é nada a ver, tá? Eu tô falando uma quantidade de músculos para uma pessoa normal, que não é atleta, que não é bodybuilder, nada disso, tá bem? Então, olha o poder que a proteína tem. Maravilhosa, né? Olha o povo gastando, se matando, gastando com Ozempic, gastando horrores, sofrendo com os efeitos colaterais, sendo que você tem alimentos que atuam da mesma forma, muito mais, algo muito mais saudável e algo que você consegue levar aí pro resto da sua vida, tá? Me conta aqui nos comentários quem consome proteína em todas as refeições. Eu até tava falando isso com uma paciente minha ontem, que quando eu vou fazer o recordatório alimentar junto com as minhas pacientes, quando elas vêm em primeira consulta, eu já consigo observar um padrão entre as mulheres. A maioria consome muito carboidrato e pouquíssima proteína. É normal. Normalmente é isso que acontece. Então, o que a gente precisa? Inverter esse jogo, tá? Não é cortar carboidrato, não é nada disso. É você unir os dois. Então, lembra que a gente falou lá
É que eu falei pra você lá no cafezinho da manhã, que é legal a gente incluir uma fruta com uma fibra adicionada e pra completar, uma proteína. Então você pode fazer um omelete, você pode fazer uma crepioca, você pode fazer um patezinho para você comer com pão lá, um patezinho de atum ou um patezinho de frango desfiado. O importante é consumir proteínas em todas as refeições. Então, vocês vão café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, tá bom? E se possível na ceia também, tá? Porque consumir proteína e gordura boa antes de dormir é muito importante. Por quê? Porque a proteína e gorduras boas, elas incentivam a produção dos hormônios de crescimento, aqueles hormônios que ajudam na construção muscular e na queima de gordura. Por isso que as minhas alunas sabem, todas as minhas alunas elas já sabem de cor e salteado, que elas precisam consumir proteína e gordura boa antes de dormir, para que o corpo passe a noite inteira queimando muitas calorias, porque lembra que eu te falei lá no início da nossa live, que a proteína ela é um tipo de macronutriente difícil de digestão, que o nosso corpo precisa trabalhar muito para metabolizar ela. Então, esse trabalho do nosso corpo, ele gasta calorias. É o que a gente chama do nosso metabolismo de repouso. O metabolismo fica acelerado, o gasto calórico aumenta e, consequentemente, ajuda na produção hormonal, tá? Então, as proteínas, elas são muito poderosas. Precisa consumir em todas as refeições, tá? O Tony tá perguntando aqui, ó, vale a pena usar whey protein, seja em barrinha ou shake com leite? Whey protein é um tipo de proteína que pode ser utilizada. Eu até fiz uma live sobre whey protein, inclusive tá aqui no meu feed também, depois se você quiser dar uma conferidinha lá. O whey protein sim, é uma boa proteína, mas eu sempre prefiro as proteínas mais naturais. Porque o whey protein, ele é um tipo de industrializado, então ele tem ali na sua composição corante, adoçante, estabilizantes, espessantes. Então ele é um alimento, ele é um suplemento e ele é um industrializado. Não é a mesma coisa que você consumir um alimento, tá? Mas tem algumas pessoas que não toleram, não conseguem comer proteína em todas as refeições. Então aí o whey protein ele entra exatamente pela função dele, que é um suplemento. Não consigo comer, então aí eu suplemento. Aí faz sentido, tá? A barrinha proteica depende muito da barrinha, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Entre a barrinha e o shake, eu prefiro o shake, porque a barrinha, às vezes, ela tem muitos ingredientes, muitos componentes que não são muito bons. Então, entre os dois, sempre opte pelo shake, tá bom? Mas, se você puder, o melhor ainda é a proteína em forma de alimento. Por quê? O whey protein, ele não dá tanta saciedade quanto uma proteína em forma de alimento, tá? Então, ele não tem essa ação tão parecida com o Ozempic, porque ele não dá tanta saciedade. Se você quiser realmente seguir para ter os efeitos parecidos com o Ozempic, precisa ser a proteína em forma de alimento, tá? Ó, o Rô tá perguntando aqui, ó, tenho tireoide, provavelmente hipotireoidismo, não consigo emagrecer, o que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa, você precisa controlar o teu hipotireoidismo, tá? Precisa ir lá no médico, fazer os exames e tomar o medicamento para tratar. Essa é a primeira coisa. E depois você precisa ter, não existe nada de diferente que você precise fazer com o hipotireoidismo para conseguir emagrecer. A alimentação é a mesma que eu tô ensinando aqui, não tem absolutamente nada. Porque se eu tenho hipotireoidismo tem que ser um alimento X, Y, Z. Não. Você precisa ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação estratégica, assim como eu tô te explicando aqui agora, que vai funcionar. Mas o hipotireoidismo precisa ser tratado, tá? Se você não tomar o medicamento, você vai ter bastante efeitos colaterais indesejáveis, tá? A Neidoca tá perguntando aqui, ó, uma panqueca de aveia com ovo e banana é completa? Maravilhosa! Você vai ter tudo que você precisa. Você vai ter a banana, que tem muitos nutrientes, rica em triptofano, rica em potássio, também rica em fibras. Você vai ter a aveia, que é uma excelente fonte de fibras, e vai ter o ovo, que é a proteína. É uma refeição completa. Vamos lá. Nutri, para quem nunca consumiu a linhaça, qual é a melhor? Licença, saiu aqui, mas eu acho que é linhaça, né? As duas são boas, tá? Tanto a dourada quanto a marrom, só que a dourada, ela tem mais propriedades anti-inflamatórias do que a marrom, tá? Entre as duas, eu prefiro a dourada, mas a marrom também é muito boa, tá bem?
Ó, Jesus Lane tá perguntando aqui, Carol, o chá de amora ajuda a emagrecer? Não, nenhum chá tem o poder de emagrecer, tá? Até falei isso ontem porque eu recebi muitas mensagens sobre o tal do chá de banana, né? Que agora a bola da vez é o tal do chá de banana. E aí eu recebi muitas mensagens, chá de banana ajuda a emagrecer e tal. Nenhum chá, alimento, cápsula, que consumido isoladamente, só ele vai ter o poder de te engordar ou de te emagrecer, tá? Existem sim alguns chás que têm efeitos maravilhosos, que nem, por exemplo, o chá verde é um poderoso anti-inflamatório, o chá de hibisco ajuda muito na retenção. Então os chás, eles são muito poderosos, só que a gente não pode associar somente um chá para ser o salvador da pátria, o milagroso. Não existe. Eu sempre faço essa comparação que eu acho que funciona bem. Pensa só, se o chá de amora realmente emagrecesse, você acha que não estava todo mundo aí tomando chá de amora? A pessoa que vende chá de amora ia estar milionária, porque todo mundo ia tomar. E não ia existir ninguém acima do peso. Então isso não existe, porque não é um chá, um alimento, uma cápsula que vai fazer você desinflamar e emagrecer. É um conjunto de hábitos, tá? Mas o chá, se você me perguntar, Carol, quando eu já tenho uma alimentação estratégica, quando eu já tô batendo a minha meta de água, eu já tô me movimentando, existem alguns chás que potencializam o processo? Sim. Chá verde, ele é maravilhoso, porque além de ter esse poder anti-inflamatório, ele é muito rico em cafeína e catequinas, então ele ajuda também a acelerar o metabolismo. O chá de hibisco, cavalinha, eles têm um poder diurético muito poderoso, então eles ajudam a eliminar a retenção. Então tem boas propriedades, mas se você me perguntar que se eu tomar chá de amora eu vou emagrecer? Não, tá? A Márcia fez uma pergunta legal aqui, ó. Eu tenho compulsão por doces, não existe algo que amenize isso? Pergunta polêmica, hein? Tá, primeira coisa que você precisa entender é que assim, ó, não existe compulsão por doce. Existe uma coisa chamada compulsão alimentar, tá? A pessoa que é diagnosticada com compulsão alimentar, mas não é ela se olha e fala, eu como demais um alimento, então eu tenho compulsão. Não é assim. A compulsão alimentar é uma doença séria que ela precisa ser diagnosticada e tratada por profissionais habilitados, tá? Primeiro de tudo. A compulsão alimentar, ela é tratada com medicamentos, tá? Precisa de uma equipe multidisciplinar, então é uma doença bem delicada, tá bom? E o que acontece? Por que eu te falei que não existe compulsão por doce? Porque quem é compulsivo, quem tem compulsão alimentar, ela come qualquer tipo de alimento compulsivamente. Então ela não escolhe alimento. Tudo que tiver na frente dela, ela vai comer. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado A Baleia. Até o ator ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme. É um filme bem interessante, é um filme da Netflix. Se você tiver a oportunidade, assista. O ator principal lá, ele faz o papel de um homem que tem compulsão alimentar. E quando ele tem crises, é uma coisa assim que é difícil até de assistir. Ele come tudo que tem na frente dele, assim, ó, compulsivamente. Entende? Então, é isso que você sente, não é uma compulsão. É uma busca por prazer imediato. O que acontece? Nós, seres humanos, a gente está toda hora em busca de prazer imediato, porque a gente quer fonte de prazer o tempo todo. E os doces, o açúcar em geral, ele é uma fonte de prazer imediato. Quando você come um doce, você não sente aquele prazer? Então, é isso que o nosso cérebro busca. Não é que você é compulsiva, é que você busca uma sensação de prazer a todo momento. E tem algumas pessoas que não conseguem ter prazeres com outras coisas, somente com a comida. Então, esse é um ponto delicado. Se você me perguntar, Carol, tem alguma coisa que amenize a minha vontade de comer doce? Não. O que vai determinar que você vai conseguir diminuir, primeiro, é a tua força de vontade, de você ser firme. Segundo, o ambiente que está à sua volta, de você trabalhar esse ambiente e não ter doces em excesso. Porque se você sabe que doces são alimentos que são o seu ponto fraco e quando você começa a comer você não consegue parar, você fica toda hora beliscando, você não pode ficar exposta a esses alimentos o tempo todo. Então, além de você trabalhar a sua mentalidade, você tem que trabalhar também o ambiente. Não ter excesso de doces em casa, na gaveta do trabalho, não ter em hipótese alguma. Porque sabe aquela história de eu não tenho, eu não como? Agora, se você souber que tem lá, você vai
você vai comer, tá bom? Então precisa trabalhar isso e você precisa ir reduzindo a quantidade de doces que você come ao longo do dia. É assim que você vai desviciar o seu paladar, porque o nosso paladar ele se vicia, né? Ele fica viciado no açúcar. Já foi comprovado que o açúcar ele é uma substância viciante, tá? Então, precisa trabalhar nisso, reduzindo, melhorando o ambiente, mentalidade, você tem que colocar na sua cabeça que sim, você é uma pessoa adulta e você não precisa ficar todas as vezes se rendendo às suas vontades, né? Porque a nossa vida de adulta é assim, né? A gente não faz tudo que a gente quer, pelo contrário, a gente faz muito mais coisas que a gente não gosta do que coisas que a gente gosta. Então, você tem que aprender a falar não pro açúcar. Falar não. Eu já comi um doce hoje, agora eu não vou comer mais. Primeira coisa. Trabalhar o ambiente também, para você não ter doces em excesso e não ficar se sabotando. E você ir reduzindo aos poucos e desacostumando o seu paladar. Sabe uma coisa bem legal que você pode fazer pela manhã? Isso serve para todas as mulheres que são bem formiguinhas, tá? De manhãzinha, em jejum, depois que você fizer a raspagem da tua língua, escovar teu dente, você vai toma um pouquinho de própolis. Aquele própolis de preferência não alcoólico. Coloca umas gotinhas ali, mais ou menos umas 10 ou 15 gotinhas, e toma esse própolis pela manhã. Porque o própolis, ele tem um saborzinho assim meio azedo, um fundinho amargo, e isso ajuda a melhorar o paladar para que você não sinta tanta vontade de comer o doce, tá? E vá reduzindo aos poucos, não tente cortar completamente o doce da tua vida, porque você não vai conseguir. De 8 para 80, sou viciada em doce, como doce o dia inteiro, agora não vou comer mais. Não vai funcionar. Vá reduzindo aos poucos. Se você é uma pessoa que toma muito café com açúcar, eu tomo café com 4 colheres de açúcar, reduz para 2, até o teu paladar acostumar. Depois você reduz para 1. E assim você vai fazendo, vai desacostumando aos poucos o seu paladar que vai funcionar bem, tá bom? Nossa, a Sheila tá dizendo aqui, ó. Depois do Ozempic, eu não estou conseguindo emagrecer, ganhei muito peso. Exatamente por isso que eu falei, Sheila, porque quando você usa o Ozempic, você fica sem apetite, porque ele tem esse poder de aumentar o esvaziamento gástrico, aumentar a saciedade. Então, por que você emagrece? Porque você come menos, você sente menos fome, você belisca menos, então você emagrece. Depois que você para de tomar, volta tudo, teu apetite vai voltar, você vai comer da mesma forma ou até mais, e aí você não consegue emagrecer. No seu caso, você não está conseguindo emagrecer hoje porque você não tem uma estratégia nutricional. Você somente fez o uso lá do medicamento, enquanto você não tinha apetite, ok, estava tudo bem. Depois que você parou, o apetite voltou, você não mudou seus hábitos, então aí realmente fica difícil, o emagrecimento não vai acontecer, tá bom? Mas se você aplicar essas dicas aqui que eu tô te falando, eu tenho certeza que você vai conseguir emagrecer e sem ter que ficar tendo que utilizar o Ozempic aí, tá bom? A Carol tá dizendo aqui, também tenho muita compulsão por doce. Então agora vocês já aprenderam que não existe compulsão por doce. Existe uma vontade muito grande de consumir o doce para ter essa fonte de prazer, tá? Não existe compulsão por alimento específico. Compulsão alimentar, a pessoa come compulsivamente qualquer alimento, tá? Ela não escolhe alimento. Muito bem, deixa eu ver se eu passei alguma... Otávio tá perguntando aqui, tomar açafrão sempre em jejum ou pode ser em outro horário? Qualquer horário, não tem horário definido. Gente, ficou claro a questão do que eu falei ali dos doces? Vamos recapitular aqui tudo que eu já passei com relação ao Ozempic, só pra gente não fugir muito do assunto. Depois eu respondo as outras perguntinhas, combinado? E eu quero perguntar uma coisa pra vocês antes. O que vocês acham de eu fazer algumas lives? Eu tô pensando como que eu vou fazer isso ainda, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam que eu fizesse algumas lives onde eu chamasse vocês aqui ao vivo comigo e esclarecesse as suas maiores dúvidas? Você vai lá, deixa o seu nomezinho lá, aí eu vou fazer uma live contigo, vou fazer uma consultoria grátis aqui com você. Você gostaria que eu fizesse esse tipo de conteúdo? Se você gosta, coloca pra mim aqui nos comentários que eu vou conversar com a minha equipe e vou avaliar como que eu posso fazer esse tipo de live, beleza? Muito bem, então voltando lá ao nosso... a Neidoca tá dizendo aqui que sim...
Muito bem, vamos lá. Ó, a Sheila gostou também, certo? Então eu vou conversar com a minha equipe e a gente vai ver como que podemos fazer esse tipo de conteúdo. Se você curte, vamos lá, tá bom? Eu acho que vai ser bem legal até para poder conhecer vocês melhor, para eu poder avaliar como que é a rotina alimentar de vocês e dar alguns feedbacks também do que vocês podem ou não melhorar, tá bem? Então vamos lá. Quais alimentos então que funcionam, grupos de alimentos que funcionam como Ozempic que eu já falei? Primeiro, as fibras. Segundo, gorduras boas. E terceiro e mais importante, as proteínas, tá bem? Ó, a Regiane tá perguntando aqui, ó. Você falou própolis em jejum e não açafrão. Não, é que eu respondi uma perguntinha ali do nosso colega que perguntou se o açafrão poderia ser consumido só pela manhã em qualquer horário. Não tem nada a ver com própolis, tá? O própolis é ideal que você consuma pela manhã. A primeira coisa que você consome lá para dar uma limpada no paladar. Combinado? Muito bem. Quarto grupo de alimentos que também atuam como Ozempic. Os alimentos ricos em pectina. Por que que esses alimentos eles funcionam, eles têm a mesma função do Ozempic? Porque essa pectina que está dentro dos alimentos, ela funciona como se fosse uma espécie de gel. E esse gel que forma lá no nosso estômago, ele também ajuda a diminuir e retardar o esvaziamento gástrico. Por isso que ele é tão importante, tá? Então, esses alimentos que são ricos nessa pectina ajudam a aumentar a nossa saciedade justamente porque retardam o esvaziamento gástrico por causa desse gel que ele forma, que é exatamente a mesma função do Ozempic, tá bom? Quais são esses alimentos? Vamos lá. Maçã é um alimento muito rico em pectinas. Laranja também ajuda. Então, quando você consome, por exemplo, lá, essa maçã que é rica em pectina e você coloca uma fibra junto, que eu já te ensinei aqui que a fibra também ajuda, e come com uma proteína, pronto. Ação do Ozempic ali garantida. Você vai ficar saciada por muito mais tempo e vai sentir menos fome, vai estar ingerindo alimentos que são muito poderosos, que são muito nutritivos e que fazem o mesmo efeito do Ozempic, beleza? E 5, o último grupo de alimentos lá que também vão te ajudar, né, no emagrecimento por atuarem de forma semelhante ao Ozempic, que são os alimentos com alto teor de água. Por que que esses alimentos são tão importantes? Porque esses alimentos que são muito ricos em água, eles ocupam um espaço maior no nosso estômago, aumentando a nossa saciedade e retardando o esvaziamento gástrico. Então, você fica muito mais saciado. Quais são esses alimentos? Todos os folhosos, todas as folhas lá. Alface, rúcula, couve, todos esses folhosos têm uma quantidade de água muito grande na sua composição. Que mais? As frutas que têm alto teor de água, por exemplo, melancia, melão. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente consome esse tipo de alimento, você não fica na hora estufada, você fala, caramba, nossa, parece que eu comi um monte de coisa, porque esses alimentos, eles têm uma quantidade muito grande de água e faz com que ocupe um grande espaço no nosso estômago, fazendo com que a nossa digestão fique um pouquinho mais lenta também e retarde o esvaziamento gástrico. Mas o ideal é sempre você consumir esses alimentos junto, tá? Com fibras e proteínas, tá? Então, vou comer os folhosos lá. Coloca uma fibra junto lá, uma linhaça, um psyllium e coloca uma proteína também, tá? Nas refeições principais é muito tranquilo fazer isso. Por exemplo, o almoço, você já começa com uma saladona, coloca lá bastante folhas, que você sabe que vai te dar saciedade. Os folhosos que têm cor verde escura, principalmente, eles têm um poder anti-inflamatório muito poderoso. Então, além de tudo, eles vão ajudar a desinflamar o seu corpo, vão aumentar também, são riquíssimos em fibras, vão aumentar a saciedade. Então, você começa com uma saladona, coloca uma fibra junto lá, por exemplo, uma linhaça triturada, que vai aumentar ainda mais a saciedade, retardar o esvaziamento gástrico, e aí você coloca lá junto a proteína, tá? Pode completar com carboidrato também. Muito bem, anotaram aí, meninas? Me contem se vocês anotaram todos os alimentos, todos os grupos de alimentos e vão parar de tomar o Ozempic para tentar emagrecer, tá? Ó, a nossa amiga ali já falou
que o Ozempic não dá, ela fez o uso, ela é prova viva. Carol, tomei Ozempic, engordei, agora não consigo emagrecer. Porque o segredo não é tomar o Ozempic, não é o Ozempic que vai fazer você ficar magra a longo prazo, e sim a sua alimentação, tá certo? Então, ó, a partir de hoje, vocês que são minhas seguidoras aqui, ó, ninguém mais vai procurar atalho no Ozempic, hein? A não ser que você tenha que usar para fazer o tratamento do diabetes. Aí é outra coisa. Mas usar o Ozempic para emagrecer, jamais, tá? Vamos lá, deixa eu ver. A Regiane tá perguntando aqui se psyllium emagrece. Não. A função do psyllium não é emagrecer. O psyllium é uma excelente fonte de fibra, tá? Então ele vai te ajudar na saciedade. Não é que o psyllium emagrece. Ele atua de uma forma secundária que vai contribuir para o seu emagrecimento, porque ele é uma fonte de fibra que vai te dar mais saciedade e ele vai também ajudar no trânsito intestinal. O psyllium, ele é uma fibra muito boa para o intestino, tá? Mas se você, por exemplo, eu tenho uma alimentação completamente desregrada, eu como muito industrializado, eu não tomo água, e aí tomo lá uma vez o psyllium e acho que vai emagrecer, não vai, tá? Não existe nenhum alimento isoladamente que tem a capacidade de te fazer emagrecer, tá? O que vai fazer você desinflamar e emagrecer é um conjunto de hábitos, combinado? Mas o psyllium, se você me perguntar, Carol, o psyllium é uma boa fibra? Maravilhosa, tá? Vai te dar saciedade e vai ajudar no teu intestino. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se eu passei alguma... Ó, a Delvânia perguntou aqui, ó. Eu tenho SOP, a ginecologista me passou o glifagem no tratamento. Olha, isso eu não sei, eu não vou saber te dizer. Porque parte de medicamento eu não posso nem comentar sobre isso, tá? Medicamento somente com o médico. Então você tem que conversar diretamente com ela, tá? Ó, a Cris tá dizendo aqui, ó. Cheguei só agora. Qual o melhor horário para tomar Cortoatua? O psyllium. Não tem horário específico, Cris. Pode ser qualquer horário. Você pode consumir ele, por exemplo, no teu café da manhã, com uma fruta. Você pode bater em uma vitamina. Não existe horário certo, melhor horário. Você pode consumir em qualquer horário do dia, tá bem? Deixa eu ver aqui. A Si tá perguntando aqui, ó. Estando saciada por mais tempo, mantém as 4 ou 5 refeições no dia ou come somente quando sentir fome? Pergunta interessante. Se o ideal é você comer, o ideal é você fazer uma refeição quando você começa a sentir fome. Não é legal você comer quando você está extremamente saciada, porque isso não é bom, porque isso vai fazer com que o seu cérebro entenda que, mesmo saciada, eu preciso comer. E também não é legal você esperar um tempo muito grande para se alimentar, porque se você ficar com muita fome, é difícil você se controlar. Então, quando você começa a sentir aquela sensação, sabe quando você não está exatamente com fome, mas você não está com o estômago estufado? Você sente que teu estômago tá vazio, mas você não tá com aquela fome desesperada. Esse é o momento de você fazer a refeição. Aí você não vai mandar esse comando pro teu cérebro, tipo, tô saciado, eu tenho que comer mais. Não. Tá saciada? Respeita o sinal de saciedade. Mas assim que você sentir que o estômago tá começando a esvaziar, tá começando a pintar aquela leve fominha, aí é a hora de você fazer mais uma refeição. Combinado? A Rô tá perguntando aqui, ó. Pra fazer uma vitamina, posso usar o leite integral mesmo? Pode. O leite integral, a única diferença é que ele tem mais gordura na composição, em relação ao semidesnatado ou ao desnatado. Mas se você consumir toma uma vitamina por dia, sem problema nenhum, tá bem? E aí, meninas, temos mais perguntas? Se vocês não conseguirem mandar aqui, não tem problema. Vocês podem me mandar lá por direct ou deixar no comentário da live, tá bom? E claro que quarta-feira que vem estarei aqui de novo com mais um tema. Vou conversar com a minha equipe, já que vocês gostaram da ideia. Mas aí eu quero ver se eu chamar vocês, se vocês vão aceitar a câmera aí, né? Porque não adianta nada daí eu ficar chamando vocês e daí não aceitarem a solicitação. Tá bom? Mas eu vou conversar com a minha equipe e vou ver como que a gente pode fazer essa live de consultoria. Vai ser live consultoria grátis. Eu vou te chamar e você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, ao vivo, tá bem?
Bugou aqui. Ai, meu Deus. Estão me ouvindo? Entrou uma ligação aqui e bugou a live. Me contem aqui se vocês estão me ouvindo. Vamos lá, o que você acha dos leites de caixinha? Olha, todo leite de caixinha ele é um tipo de industrializado, né? Você tem que procurar lá para você saber se um leite ele é melhor, tem melhor qualidade do que o outro. O ideal é você olhar a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver, porque ali ele diz, né? Lá na parte do rótulo, na parte de trás, ele vai te dizer todos os componentes químicos que tem ali naquele, não só no leite, como em todos os alimentos. Tem uns que tem mais e tem uns que tem menos. Os que tiverem menos têm melhor qualidade, tá bom? Tem algum adoçante para usar de vez em quando? Eu gosto muito da stevia. É um dos melhores adoçantes. A stevia, o xilitol é bom também, mas a stevia é o meu preferido. Assim, o mais, vou dizer assim, de todos os adoçantes, o menos pior, vamos dizer. Não posso dizer que é saudável, porque não é, né? Mas se for para eventualmente, não tem problema não. A Sheila tá falando aqui, não tô mais usando o leite em pó. O leite em pó, na verdade, a única diferença é que ele é um leite desidratado, mas não muda nada do leite tradicional. Uma panqueca de banana, farelo de aveia e ovo é um bom café da manhã? Excelente! Aqui você tem todos os nutrientes que você precisa. Tem fibra, tem proteína e tem a banana, que além de ser rica em muitos nutrientes, né? Triptofano, potássio, ela também tem uma boa quantidade de fibras. Então, se você quer ter um efeito parecido aí com o Ozempic, essa panqueca de banana é maravilhosa, vai ter todos os nutrientes que você precisa. Agora sim as meninas falando, tinha dado uma bugada mesmo. Meninas, então é isso, foi uma delícia estar aqui com vocês novamente. Quarta-feira que vem estarei novamente. Estarei aqui de novo, né? Não sei o horário exatamente, mas provavelmente entre 2 e 4 horas, tá? Espero todas aqui. E se você tiver alguma sugestão de tema, deixa lá no meu direct. Carol, gostaria muito que você fizesse tema tal, tema X, tema Y, que daí eu coloco na minha grade, tá bem? Meninas, beijo e até a próxima semana.